Sobre a situação do ex-governador Sérgio Cabral, eu converso agora com o professor de Direito Penal da Faculdade Mackenzie do Rio, Edésio Ramos. Muito boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui conosco. O ex-governador Sérgio Cabral teve 2 pedidos de prisão preventiva declarados. Um pela Justiça Federal do Rio, outro pela do Paraná. Os advogados de Cabral tentam impedir que ele vá para Curitiba. À luz da lei, professor, há alguma diferenciação? Ele está preso no Rio ou em Curitiba, ou é somente a parte política? Boa tarde a todos. Existem 2 processos distintos. Essa operação Calicut, que desencadeou na prisão do ex-governador, ela é fruto de uma operação da Lava Jato, né, com desdobramento no Rio e também no Paraná. O juiz Sérgio Moro expediu uma ordem de prisão no Paraná e o juiz da 7ª Vara Criminal, da 7ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária da Justiça Federal, também decretou a prisão dele. São 2 mandados de prisão concomitantes por crimes diversos, né? O que se imputa ao ex-governador é a prática de vários delitos, como, por exemplo, corrupção passiva, como, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, que é aquela situação onde o sujeito adquire proventos ilícitos com a prática de crimes e ele dá uma aparência legítima, transferindo aquilo para outras contas, para poder depois sacar aquele dinheiro com aparência de legítimo. E parece, pelo que se coloca no Rio de Janeiro, por exemplo, onde houve o desencadeamento desse mandado de prisão por esse juiz, Marcelo Bretas aqui, há indícios fortes de que o Sérgio Cabral teria recebido em espécie algo em torno de 2,7 milhões. A questão da prisão, Isso. Rio ou Curitiba, faria alguma diferença? Não tem diferença nenhuma, a questão política pode até ser. A questão do juiz Sérgio Moro em evidência, em voga, mas aqui ou lá ele está preso. Isso é que tem que ser evidenciado. Vamos deixar claro para a população que desconhece o sistema das leis. O que é a prisão preventiva? Ela especifica um determinado tempo para que a pessoa fique presa? Muito bem. A prisão preventiva é uma medida cautelar, né? Ela interessa para proteger o regular andamento do processo penal, da investigação ou do processo em si. Então, enquanto ela for necessária para viabilizar, para proteger o processo, ela se mantém. Ela não tem um prazo pré-determinado. Ela pode ser renovada? Ela pode ser renovada. Ela não tem, enquanto ela for necessária, ela permanece. Ela tem alguns fundamentos. Por exemplo, o crime, em regra, ele tem que ter uma pena superior a 4 anos. Essa é a regra. A gente viu aí que pelas acusações que são imputadas a ele, parece que tem um verdadeiro passeio pelo Código Penal. Então, seguramente, os crimes extrapolam isso. Ou seja, esse requisito legal ele preenche. O segundo requisito seria, você tem que demonstrar, e no caso houve essa demonstração por parte dos órgãos da acusação, que existem indícios concretos do autor, no caso o ex-governador Sérgio Cabral, e além disso, é necessário que se demonstre que ele solto, ele está comprometendo a ordem pública ou então sendo inconveniente para as investigações criminais. Doutor... Quando isso se demonstra, no caso provavelmente alguém com o poder de influência que ele tem, facilmente ele consegue atrapalhar as investigações. E por essa razão houve a decretação da prisão preventiva. O presídio de Bangu 8 é para presos com nível superior. A lei diz que é necessário fazer essa separação? Essa separação ela advém aí da época, inclusive, do Estado Novo, da ditadura. Por quê? Porque se percebeu naquela época, quando se juntavam os presos, aqueles presos que tinham um nível intelectual maior, né, o preponderante em relação aos outros, eles acabavam por dominar os outros. E aí, por essa questão histórica, houve essa separação. Não é nenhum privilégio pessoal, especificamente, é só uma questão política de separar as pessoas para que não ocorra o predomínio intelectual de um sobre o outro. Você acha que essa lei poderia ser revista nos tempos de hoje? Eu acho que isso deve ser visto muito mais como uma questão de proteção para que se evite a proliferação do crime organizado do que um privilégio pessoal para o sujeito. Eu acredito nisso. Professor Edésio Ramos, da Faculdade Mackenzie do Rio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Repórter Rio. Obrigado, boa tarde.